Discovery Canal apresenta O que é clonagem? A palavra clone, do grego klon, significa broto. É utilizada para designar um conjunto de indivíduos que deram origem a outros por reprodução assexuada. A clonagem é um processo natural ou artificial que são produzidas cópias fiéis de outro indivíduo. Em 1903, o botânico Herbert Weber criou o termo clonagem, mas esse termo ficou mundialmente conhecido com a clonagem da ovelha Dolly, que nasceu dia 5 de julho de 1996, feita pelo cientista escocês Ian Wilmot. Em 2001, Severino Tenório, um médico italiano, teve a intenção de clonar seres humanos. A clonagem reprodutiva são a cópia idêntica dos seres. Neste processo é retirado o núcleo da célula reprodutiva, que essa receberá a célula somática, que irão se fundir numa barriga de aluguel. O organismo, por sinal, é idêntico à célula somática do doador. Células somáticas são quaisquer células do corpo que fornecem tecidos aos órgãos do corpo, tal como a célula da pele, com exceção dos gametas, que são os espermatozoides e os óvulos. Todas as células dos animais são células somáticas. São células diploides, 2N, constituintes de uma estrutura do ser vivo. Porque ela foi clonada de uma célula do animal adulto. Os cromossomos possuem uma região terminal, o telômero, que encurta-se com o decorrer do envelhecimento do animal. Ou seja, quanto mais velho o indivíduo, menor essa região. Então, como a Dolly foi clonada em uma célula velha, ou seja, seria como ela tivesse nascido com a idade da célula. Por esse motivo, surgiram doenças comuns em idosos, e por isso que ela foi sacrificada. Clonagem terapêutica é uma técnica que transfere o núcleo de uma célula de uma pessoa para um óvulo sem núcleo. Esse novo óvulo se divide e gera, em laboratório, células-troncos. O principal objetivo dessa técnica é produzir tecidos e órgãos para transplantes. Essa técnica esbarra em muitos preconceitos e parâmetros éticos. Necessita de um limite e um equilíbrio, respeitando os valores morais e éticos. Uma legislação deve ser construída democraticamente com a participação de todos, garantindo uma tecnologia segura a serviço da humanidade, que respeite os valores humanos e, ao mesmo tempo, possa desenvolver novas tecnologias. Estamos apresentando Discovery Canal. Oi, tudo bem? Tem uma verdade aí pra gente? Uma verdade? Aqueles bilhetinhos de admirador secreto que apareceram no seu armário são desse cara aí do seu lado. Que fofo! Quer outra? Ele achava que era o armário da sua amiga. Fala a verdade, toma dote, mexe o rabinho, mexe o rabinho, mexe. Fala a verdade. Sabor de chocolate é Todd. Todd, o sabor da verdade. Caramba, bichinhos! Como é que a gente vai sair daqui? Seu Bruce, como é que vamos sair do avião? E aí, avião? Parachute! Chute? It's a parachute! Acho que é pra chutar isso aí. É pra chutar isso no gol!
você se garante ou a língua derruba você. CCAA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Que quero! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense no Nissan. Voltamos a apresentar Discovery Canal. O que é fertilização in vitro? A fertilização in vitro, FIV, é uma técnica de reprodução medicamente assistida que consiste na colocação em ambiente laboratorial, in vitro, de um número significativo de espermatozoides, 50 a 100 mil, ao redor de cada ovócito, procurando obter pré-embriões de boa qualidade que serão transferidos posteriormente para a cavidade uterina. Fertilização in vitro é conhecida como bebê soberano. É um processo onde o óvulo é fertilizado fora do útero da mulher. O processo envolve controlar hormonalmente a ovulação. Remove o ovário do útero da mulher e o esperma fica meio fluido. O primeiro bebê processo foi a Lois, que nasceu dia 25 de setembro de 1978. A fertilização in vitro foi desenvolvida para superar a infertilidade e de problemas de tubo para fora. A primeira fase são os bloqueios dos hormônios e organismos. Funciona como ovário e com medicações bem adequadas. A segunda fase é o estímulo do crescimento do óvulo. A fase da estimulação é quando o medicamento é injetado e administrado pela manhã, desde quando a fase do hormônio e da ultrassom, e realiza a aspiração do óvulo 35 horas. Pode causar dor de cabeça, falta de apetite. A terceira fase é a aspiração da recuperação do ovário. O paciente está no laboratório, depois passa 24 horas, tem que estar de jejum e o óvulo são acolhidos e encaminhados para análise. Depois o paciente é liberado depois de 60 minutos. A quarta fase é a fertilização do óvulo e do esperma. Primeiro, é colocado numa incubadora com o espermatozoide. A segunda, fertilizada através de micromanipulação. A terceira, confirma a fertilização e depois pode chamar de embrião. Um dos primeiros questionamentos vem da Igreja Católica, pois ela acredita que só dois seres do sexo opostos e unidos pelo casamento possam vir a ter um filho, e não sendo feita por uma mão de um cientista e de um vidro inerte. E que também o médico quebra essa relação de intimidade entre o casal. E que também muitas pessoas, quando veem que os embriões não são mais utilizados, jogam fora. Então a Igreja Católica acredita que isso seria como jogar os filhos fora. Por fim, o último tipo de reprodução in vitro, que são os das barrigas de aluguel, isso tem muitos questionamentos, pois acredita-se que elas só estejam querendo dinheiro. Esses são os principais problemas do FIVET. O que são células-tronco? Células-tronco são as células com capacidade de autorreplicação, isto é, com capacidade de gerar uma cópia idêntica a si mesma e com potencial de diferenciar-se em vários tecidos.
células-troncos embrionárias são classificadas como pluripotentes ou toxipotentes, dado o seu alto poder de variação. Elas podem ser feitas em laboratório de clonagem para fim terapêutico. Algumas doenças que as células-troncos embrionárias podem curar são cegueira, mal de Alzheimer, câncer e outros. Algumas das polêmicas que as células-troncos embrionárias causam são que, assim, tem os grupos dos cientistas que defendem elas porque dizem que estão salvando vidas, que estão curando doenças que não poderiam ser curadas, mas com elas curam. Já os religiosos condenam, porque do que adianta eles salvarem uma vida se eles estão matando outra? Porque aquilo já era um embrião, já era uma vida, ou seja, mataram uma vida para curar outra. As células-tronco adultas podem ser encontradas em diversas partes do corpo humano. Porém, são mais utilizadas para fins medicinais as células-tronco encontradas no cordão umbilical e na placenta. Pelo fato de serem retiradas do próprio paciente, oferecem baixo risco de rejeição nos tratamentos. No entanto, não se sabe qual é a capacidade de transformação dessas células em outros tecidos. Se essas pesquisas mostrarem os resultados esperados e houverem doadores, teriam que resolver o problema da compatibilidade entre o doador e o receptor. E para isso, teriam que criar bancos de cordão, como se fossem bancos de sangue, porque quanto maior a amostras de célula-tronco, maior a chance de encontrar um compatível. O senhor acha ético ou não os estudos com células-tronco embrionárias? Acho ético. Por quê? Por quê? Toda pesquisa que envolve melhoramento ou até mesmo para ajudar pessoas que eventualmente podem estar precisando, é ético. A pesquisa é ética. Tá bom, obrigado. Tá bom. Obrigado. Eu não acho ético a utilização dos embriões para pesquisa de células-troncos, porque eu acredito que você está acabando com uma vida para tentar ajudar outra. Então acho que isso daí não é ético. Vai? Você acha ético ou não as pesquisas com células-tronco embrionárias? Eu acho ético. Por quê? Porque, assim, a detrimento do uso dos embriões, que a gente não sabe, ainda não definiu, pode ser no começo da vida, desde da fecundação ou desenvolvimento neurológico do neném, ainda não está definido, eu acho ético. Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve uma pesquisa para ajudar outras pessoas, eu concordo que seja mais importante que você ficar definindo onde, qual o começo da vida. Então eu acho ético. Obrigada. E eu já acho ético porque, na minha concepção, ainda não é vida. É vida a partir do momento em que já definiu todo o sistema nervoso e depois que a criança nasce. Então, enquanto está fazendo uma pesquisa para ajudar a desenvolver, sei lá, qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa, eu não considero vida, então eu acho ético. Tá bem, obrigada. Da célula-tronco embrionária, eu sou contra por uma questão da bioética. Quando a gente aprofunda a ética da vida, nós consideramos já o embrião como uma vida em formação. E tomando qualquer embrião para fazer outra vida, existir, eu considero assim, que hoje também existem outras possibilidades, como por exemplo, fazer a própria células-tronco do próprio tecido da pessoa mesmo, ou das questões do conteúdo do organismo da própria pessoa. Então, assim, ninguém tem direito a sacrificar uma vida, qualquer que seja as pretensões dessa pessoa. Então, nesse sentido, eu sou contra. Você acha que é ético ou não? Não. A negócio da clonagem, da retirada do... Não, é o seguinte,
toda experiência que é feita com seres humanos, com embriões, todas essas questões de laboratório, tem que tomar muito cuidado porque é uma vida, entendeu? Com a vida, e não se deve então ter nenhuma experiência com essa questão da vida, porque nós respeitamos a vida, e vida é dom de Deus, por isso não é ético. Então não é ético fazer, então não deve se fazer as experiências com nenhuma experiência com a vida. E por quê? Ele já falou. Por causa da vida. A vida é um dom de Deus, também é um dom de Deus, e numa situação, numa experiência como esta, vidas podem ser mortas por causa de uma experiência.